Retornando aqui à nossa live, hoje com a presença aí dos ilustres Josué e Emanuel, eu venho trazer o conhecimento que me chegou em mãos um vídeo e ao abrir esse vídeo eu vi o relato de um pastor que também é vinculado à Assembleia de Deus do Campo do Belém, tá certo? Que é o mesmo ministério daqui de Pernambuco, onde esse pastor faz sérias denúncias contra a administração da sua igreja, contra a administração do seu pastor presidente, onde há sonegação de numerários, sonegação de valores declarados para a Receita Federal. E a gente vai ouvir agora o relato que ele faz, que acho de suma importância para se entender a situação aqui no estado de Pernambuco. A paz do Senhor, amados irmãos, pastores, obreiros do Ministério da Assembleia de Deus de Sorocaba, Ministério Belém. Eu venho aqui pedir licença para poder externar e informar como andam assuntos relativo à esfera financeira da nossa Igreja Assembleia de Deus. Eu vou ser um pouco mais específico. Aqui, pastor Osmar, pastor Mazinho, né? Em 2017 a 2007 a 2017, foi sonegada informação para a Receita de aproximadamente 200 milhões de reais. 2015, sobre a responsabilidade do pastor Jacques Goulart, foi sonegado mais de 10 milhões de informação ao balanço da igreja. 2016, 2017, com o Zeca na diretoria financeira e o Mazinho na tutela direta do Zeca, foi sonegado aproximadamente 40 milhões de reais de informações à Receita e ao balanço da igreja. Em 2017, foi desviado aproximadamente 1 milhão de reais para a reforma na chácara do pastor Osmar, na chácara Santa Maria, na rua Ivo Soares Leite, aproximadamente 1 milhão de reais para a reforma de uma chácara, no segundo semestre de 2017. No primeiro semestre de 2018, que eu já estava lá, trabalhando na igreja, foi arrancado 800 mil reais do caixa para reformar a outra chácara do pastor Osmar, nosso pastor Osmar, também na chácara Santa Maria, na rua Jorge Maiúcio, em torno de 800 mil reais para reformar outra chácara, né? Foi roubado do púlpito da igreja no ano 2018. Esse dinheiro veio sendo tirado em 2016, 2017 e 2018 também, na minha gestão. 553 reais foi roubado do púlpito da sede da reforma. Fiz um dossiê, fui na sala do pastor Osmar, coloquei na mesa. Pastor, estão roubando a igreja está sendo roubada. Está aqui os recibos, está aqui o contrato, o fornecedor aqui é o pastor, mandou para o pastor Osmar Goulart, Mazinho, fui em reunião com ele, não resolveu nada, o fornecedor levou o dinheiro embora. No meio do ano eu conversei com o pastor Osmar, falei, pastor Osmar, se o senhor não resolver esse problema, eu vou trazer a polícia aqui dentro. Esse cara não vai continuar roubando aqui a igreja. Tiraram ele com uma semana da sede e mandou para os Estados Unidos para ser missionário. Ainda que eu acho que esse pastor não ficou com esse dinheiro. Ele foi usado para pegar o dinheiro. Ainda que eu acho que é isso. Mas o dinheiro foi retirado com nota da área financeira aprovada pelo Mazinho.
obrigado pelo pastor Mazinho de pagar ele o que ele não deveria receber? Pastor Mazinho, você devia ter vergonha de pisar no púlpito da igreja sede. Sabe por quê? Porque foi roubado mais de R$500 mil com a sua autorização. Você autorizou. E tudo que eu estou falando aqui, se vocês dizerem que é mentira, eu posto aqui no vídeo, aqui é verdade. Então é por isso, é por essas condutas sujas que eu pedi para não mexer com o meu ministério e me dar a declaração de renda do ano que eu fui lá o diretor financeiro, para saber quanto é que vocês declararam, porque meu CPF está lá. Então, é por isso que eu pedi, é por isso que eu solicitei. Então, eu peço, por favor, senhores, por favor, tira a mão suja do meu ministério. Josué, o relato desse pastor é um relato rico em detalhes. Veja que ele não suportou ver tanta gente tirando dinheiro dos cofres da igreja. Você veja que saiu dinheiro para fazenda do pastor presidente, saiu dinheiro também para outras pessoas também, realizar também em fazendas, saiu dinheiro que ele demonstra aí durante 10 anos, 200 milhões de reais de sonegação de imposto para a Receita Federal. Essa sonegação não é a tributação, não. Isso aí toda igreja não tem os empregados, então há o recolhimento dos tributos. Esses aí não são isentos, entendeu? Ele é isento de IPVA, é isento de IPTU, mas tem outros impostos que a igreja tem que pagar, porque é uma pessoa jurídica, é uma empresa. Então ele está falando desses valores aí, 200 milhões, exatamente esse tipo de coisa. Está entendendo? Então, a maioria das igrejas, eu posso dizer assim, inclusive teve a pretensão de isenção desses valores, alguns pastores de renome não tiveram, vão ter que pagar. Eu falei para Josué isso. Vão ter que pagar. Agora, Então, veja que situação. Então, isso aí não é um retrato só. Aí ele menciona que você falou a arrecadação de 50 e poucas igrejas. Imagina um montante aqui de Pernambuco que tem quantas igrejas? Isso, deixa eu lhe dizer aqui, doutor Miguel, olha, em 2016, mostra aqui, olha, em 2016 foi uma declaração do gestor Ailton José Alves ao Ministério Público, né? Tá aqui 15 de dezembro de 2016, ele diz o seguinte, olha, para o senhor fazer essa proporcionalidade, essa proporção, né, com relação a Sorocaba. Então, o gestor presidente está dizendo aqui em um documento público que existem 1.100 templos 1.100. na cidade de Recife. Ele diz aí que... Não, ele não disse aí, mas eu tenho outro vídeo dele. São 380 templos. Só em Recife temos 1.100. Há de se convir que ele diz que são 55 cidades. Em Pernambuco são 185 municípios. E ele diz ainda que são 50 mil membros. Depoimento do gestor presidente na sua frente. 1,5 milhão. 1,5 milhão de crentes, só em Recife são 325 mil membros, ou seja, quase a quantidade de membros da cidade dele. Aí, resumindo, se esse volume de dinheiro que entra numa igreja que tem 55 cidades, imagina agora aqui em Pernambuco, 185 municípios, doutor Miguel. É muito dinheiro, Josué.
Josué, é dinheiro que a gente não sabe conceber o montante. Veja que eles chegaram a um ponto, Josué, de tanto dinheiro que ele não tinha com o que gastar. E não começaram a comprar mansões. Não quer prestar conta. Não, e não quer prestar conta porque vai ter que mostrar, olha, eu recebi X, gastei X. Não tem como fazer isso não, Josué. Eu vou preservar o nome de uma pessoa que é funcionário público. Ele me disse o seguinte, disse, Josué, a Receita viu, não sei se Receita, mas ele me falou Receita, um montante tão volumoso na conta da igreja na época, que chegou e disse, olha, vem cá, o Banco Central, quando vê isso aqui, aí tem algumas ele bota uma lupa, um foco para saber coisa e tal, e esse dinheiro aqui parado, pode acontecer, não sei, eu estou explicando aqui o que eu não sei, o que me disseram, quer dizer, não sei como se processa, eu estou dizendo o que a pessoa me disse. E ele disse, vocês precisam reverter esse dinheiro, movimentar, em prol da associação de vocês, que seja hospital, escola. Aí foi quando ele resolveu fazer a grande construção que deu no que deu. Mas que essa pessoa me garantiu isso. A compra, Josué, também desse imóvel que a igreja comprou, no caso, a pessoa física do pastor comprou, que hoje deve valer em torno de uns 10 milhões de reais pela localidade, na mesma rua, a igreja, a entidade, a Assembleia de Deus, comprou outro imóvel também em Casarão, que é uma mansão. Você sabe disso. Então, eles chegaram ao ponto de ter tanto dinheiro nas mãos, que eles, a gente tem que gastar esse dinheiro de alguma forma. Você está entendendo? E comprou, doutor Miguel, esse imóvel lá na rua Ferreira Lopes, 403. Lembro-me, porque a gente denunciou aqui, porque naquele processo que o senhor abriu aí, né, que foi daquela multa, prestação né? de conta, tá. Não, foi como é que se diz aquilo, né? Da penhora que a igreja fez dessa casa. A gente pegou aí a escritura, tudo. É uma casa que, segundo ele, comprou por 2,5 milhões. Isso, me parece, foi em 2010. Aí eu lhe pergunto, doutor Miguel, essa casa está lá fechada até hoje? Tá, Josué, tá fechada. O que é que está rendendo para a igreja, homem? Nada. Meu Deus do céu. É uma situação que é até vergonhosa. E muitos crentes morando na favela. No relento, na favela. A gente tem relatos, as pessoas, infelizmente, Emanuel, faz a denúncia, mas tem medo de aparecer. Muitas pessoas têm medo, Josué. Você viu agora esse relato que você saiu agora para almoçar? O rapaz disse para você, porque ele escuta você no seu canal, a própria mãe e esposa são contra. Tem gente até que fica proibindo as pessoas de ter acesso a você, Josué. Para você ter uma ideia, essa denúncia que o pastor fez aí, de Sorocaba, de desvio de dinheiro, o próprio Silvio Moura fez uma investigação, provou ao pastor Samuel e ao pastor Simas Dias que o antigo pastor estava levando o dinheiro que ele chama filial, para construir a sua casa. E qual foi o preço que Silvio pagou? Silvio sofreu a reprimenda. Agora, por quê? Porque entre os pastores, e isso aí eu posso falar com muita, assim, tranquilo, e Miguel sabe porque Miguel passou um tempo trabalhando lá e presenciou algumas questões na administração de igreja, é que, por exemplo, o pastor, aí eu vou falar o nome, o pastor Ailton José Alves, se ele deve a algum pastor um favor, o pastor sabe de alguma sujeira dele, alguma coisa pesada, então o que aquele pastor fizer em qualquer cidade, ele vai encobrir o pecado daquele pastor, que é assim que funciona. Como o pastor Hugo aí denunciou, é Hugo o nome dele, viu? Primeiro tesoureiro da igreja de Sorocaba. Claro. Esse vídeo chegou às nossas mãos. Ele diz aí que como pastor primeiro tesoureiro, desviaram do cofre da igreja mais de 500 mil reais. Por exemplo, se eu fosse chamado à disciplina, eu mesmo, aí eu tenho que confessar, porque não adianta que ninguém dizer, Emanuel é santo, puro, eu tenho meus pecados.
Qual era o pecado que eu tinha? Tirava-se a oferta do templo central. Aí você que é pastor sabe disso, sabe muito bem. Se tira a oferta no templo central. Qual é o costume antigo? Isso é um costume antigo. Tira a oferta do templo central. Quando se tira a oferta, aí o pastor presidente vai e dá uma palavra aqui no meu ouvido. Manuel, vai lá no tesoureiro. Toda vez que eu chegava no tesoureiro, era o pastor presidente que mandava eu ir lá. Esse o pastor presidente pediu para eu estar aqui. Aí se contava a oferta, a grande oferta, que vai para o templo central, certo? E daquela oferta, antes de ir o valor X, ele pegava um valor considerável, colocava no envelope e dizia, coloque no paletó do pastor. Então, todas as grandes reuniões do templo central, eu ia lá, o pastor sabe disso. Se o senhor estiver ouvindo isso aí, pastor, o Brasil inteiro não queira me condenar. Eu pegava aquela oferta, levava lá e entregava ao pastor. Qual pastor? Não vou dizer o nome aqui para não complicar os meus colegas. Assim, não. Escute, é o pastor presidente. Eu queria só, assim, com todo respeito. Veja era só, quem recebeu o dinheiro? É uma prática, é o pastor presidente. A gente vai lá e porque aquele dinheiro é um dinheiro que não é contabilizado. Não entrava no talão? Não entrava no talão. Aí eu admirei o pastor Dário, por exemplo, e o pastor Ailton querendo disciplinar um diácono porque tirou uma oferta de R$25, de R$15, que pegou um táxi lá do Janga para o Ibura. O pastor sabe disso, mandava ir lá, vai lá, e o tesoureiro já sabia, porque são homens da confiança do pastor. Isso é uma prática antiga. Então você pega um valor considerável e bota no envelope do pastor. Qual é o pastor que não gosta de dinheiro? O pastor não gosta de presente, feito a irmã Judite, não gostava da cesta. Ela pegava a cesta que as irmãs davam bonita, cara, e desprezava. Aí ficou sorrindo quando começou a cesta a vir em envelope. A cesta foi transformada em envelope. Veja, diz o texto de Isaías aqui que eu li numa live anterior, que o dízimo tem que ser transformado em pão. Mas a irmã Judite disse, não, eu quero o dinheiro mesmo. Eu não quero pão. Então todo pastor faz isso. E deixa eu não só... sabia deixa, disso, não. Sabia não? Deixa eu ver, agora, Deus do céu. é bom perceber... Almeida. É bom... Almeida. Não precisa dizer o nome. Almeida. Isso era uma prática. Entendeu? Vai na tesouraria, está se contando a oferta do templo central. Isso eu estou dizendo, os irmãos lembram dos meus presbíteros antigos. Todo homem de confiança, todo presbítero, é assim. A gente fala hoje aqui porque aqui a gente tem liberdade, a gente sabe que a direção é corrupta mesmo, não adianta, a igreja está profanada, não entendeu? As ovelhas santa, a igreja que eu estou falando, direção. Os irmãos entendam, quando o juiz perguntava a gente, vocês estão falando de quem? É da igreja? Lembra naquela audiência? Não, nós estamos falando da direção corrupta. E ainda bem que o juiz compreendeu, entendeu perfeitamente isso aí e colocou na sentença. Compreendeu, porque o juiz perguntou, vocês tentaram entre vocês resolver? Porque o juiz conhece a Bíblia e sabe que Paulo recomenda que os irmãos, lá em Coríntios, resolvam os problemas, as querelas entre eles. Vocês não vão julgar os anjos? Quanto mais... essas coisas entre vocês. Pequenas. Exatamente. Para que levar o outro irmão à justiça? Exatamente. Então o pastor, por exemplo, o pastor Ailton vai lembrar quando pediu para que eu fosse em Jaboatão e pegasse R$400 mil. O senhor lembra, pastor Ailton, quando o senhor me mandou lá? Qual foi o ano? Pastor Dário. Qual foi 2001, 2002, mais ou menos. R$400 mil. R$400 mil eu fui buscar na igreja de Jaboatão, aquela igreja na Jaboatão Velho, que o pastor Laurentino era pastor, mas o pastor Dário estava lá. Eu fui pegar R$400 mil para levar para o Templo Central, para ajudar nas despesas do Templo Central. É muito dinheiro, né? Entendeu? Então, assim, eu, por exemplo, em algumas ocasiões, para o pastor presidente, fui lá na tesouraria, se estava contando a oferta, deu quanto, Josué? Deu, por exemplo, um exemplo que eu estou dando, não vou dizer os valores daquele tempo, deu R$50 mil. Então, o que se fazia? Pegava, na hora saía os diáconos, os contadores, os santos de Jesus, e ficava o pecador Emanuel, de confiança do pastor. Aí se colocava
40 mil reais e 10 mil o tesoureiro botava no envelope, coloque lá no paletó do pastor. Aí eu Que colocava. vergonha. Eu não sabia disso. O pastor, se não pediu perdão, já sabe onde é que está. Não, veja. Né? Ele Não, eu quero dizer... pedi perdão olha, porque eu era empregado. Se eu sou empregado, preste atenção, José. Eu sou empregado da igreja. Aí o pastor, o presidente me chama, vem aqui, vá lá. Eu já sei o que é. Então eu ia na tesouraria. Os santos de Jesus, quanto foi que deu? 50. Rua. Chega mais para perto, Não é? Rua. Então aí eu pegava, e é assim que era feito. Fiz muitas vezes isso, doutor Miguel. Muitas vezes. Por quê? O dinheiro não é santo? O pastor não é santo? santificado. Né? É santificado? Então, se eu estiver contando uma mentira, eu já era para ser fulminado. Não, é sobre isso que eu quero Eu dizer. não pequei. Veja, é sobre isso que eu quero dizer. Você está aqui, Emanuel, depois de tanto tempo, parece nada, né? Mas contando um fato. E uma das coisas que eu gosto de ouvir, de ler, é quando as pessoas colocam lá, doutor Miguel, no comentário, na realidade, nada está coberto que não seja descoberto. claro. E você aqui é uma peça viva, Claro, lúcido, claro. não é? Dentro Com da toda minha- a saúde mental aqui, fazendo uma denúncia que merece. Agora, deixa eu só concluir aquele raciocínio. Eu percebo aí um homem que está passando por um tremendo conflito interior. Esse pastor aí que denunciou. Por quê? Eu devo ser fiel ao ministério, aos homens, ou fiel a Deus? E eu não sei se o doutor Miguel depois vai fazer aí o complemento lá no canal dele, que aí foi só para comentar, que ele diz o seguinte, que por que tomou essa atitude? Porque vendo rios de dinheiro sendo desviados e o pão faltando na mesa de obreiros. Mas é isso. Daí ele ter tomado a coragem. Quando ele disse que foi tirado da igreja 500 mil reais, avisou, ninguém fez nada. Ele disse, ou vocês fazem, ou eu chamo a polícia aqui dentro. Mas isso é muito forte, é muito grave. Josué, Mandar o homem para o exterior. Josué, veja só, isso acontece hoje. Não perca. Isso acontece no ministério. Aí a gente fala com todo respeito. Isso acontece hoje no ministério da igreja de Recife. Acontece. Muitos pastores do interior saem do campo com problema. Mas tem as despesas da mansão, da fazenda que está construindo. De onde sai o dinheiro? Daquela igreja do campo que ele estava, Petrolina, por exemplo. Aí ele está construindo, está gastando 2, 3 milhões na casa dele. Quando ele diz ao pastor Ailton, um exemplo, pastor, eu estou com minhas despesas lá. O pastor Ailton diz assim, pode ir, está garantido suas despesas. Então ele continua construindo, ao invés de pegar de Recife da igreja pequena que ele está, que não tem a condição de ir lá, ele manda buscar o complemento. O pastor lá, coitado, fiel, que não sabe de nada, chega um fornecedor que enviou mercadoria para aquela mansão, ele é obrigado a pagar porque está em nome da igreja e é autorizado pelo pastor. Por isso que ele diz no vídeo aí, que sabe quem é responsável por isso e quem avaliza aquilo. Então, quem avaliza? Quem estava avalizando lá com Silvio Moura na denúncia era o pastor Ailton. O pastor Ailton estava avalizando toda a construção que o irmão estava fazendo, que Silvio descobriu e que foi penalizado por isso, que o pastor até disse que ele não era para ter falado aquilo, que ele não pode falar, não pode denunciar. Quer dizer, veja que o presbítero sabe. Por exemplo, se eu fosse lá dizer, olha, pastor, o pastor presidente, ele contabiliza os 50 mil reais aqui. Não foi 50 não, foi 100. Mas 50 ele mandou eu botar na bolsa do pastor, no bolso lá no paletó. Então eu me torno o quê? Um homem de confiança da igreja. Eu estou contando isso depois de 20 anos, mas isso acontece. Todas as igrejas do sertão, todas as igrejas filiais, todas as igrejas, e o Templo Central, os pastores fazem isso.